Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, Direito Administrativo, nosso curso regular. Estamos no ponto aí de servidores públicos federais, estudando a Lei 8.112 de 1990, né, que trata do regime jurídico único dos servidores federais, seja da administração direta, das autarquias federais e também das fundações públicas, não empresas públicas, fundações públicas federais, ou seja, pessoas jurídicas de direito público, né, onde o servidor público ele atua, são aí essas as pessoas na qual se aplica a 8.112. Pessoal, vamos agora falar um pouco sobre a questão de vencimento, remuneração, licenças, tá? Direitos dos servidores públicos. Vamos lá para a tela para a gente falar sobre vencimento, tá? Vencimento e remuneração. Pessoal, quando a gente vê a palavra vencimento no singular, tá? Vencimento ou vencimento básico, nós devemos entender como a retribuição pecuniária, ou seja, paga em dinheiro, né, pelo exercício do cargo público. Então, todo cargo público vai ter um vencimento básico, valor este que é fixado em lei. Tá? Quando a gente fala em vencimentos, no plural, nós estamos falando de remuneração, ou seja, o vencimento básico, mais outras verbas, gratificações adicionais, ok? Então, vencimento no singular significa uma rubrica só, que é o chamado vencimento básico, daquele cargo que é um valor fixado em lei. Pessoal, quando um servidor falta ao serviço público, essa falta, logicamente, não é uma falta justificada, ele vai perder aquele dia de falta, ok? Olha só, falta ou ausência injustificada, o servidor, logicamente, não receberá esse período. Uma questão bastante lógica, né? Está na lei. O que é a remuneração, pessoal? Remuneração é o vencimento no singular, ou vencimento básico, como queiram, mais vantagens pecuniárias, ou seja, vantagens em dinheiro permanentes, que são aquelas estabelecidas em lei, gratificações e os adicionais. O vencimento e a remuneração, pessoal, são impenhoráveis, ou seja, não podem ser objeto de arresto, de sequestro, de penhora, porque é um verbo alimentar, né? A única possibilidade do vencimento do servidor ser penhorável é no caso de pagamento de pensão alimentícia resultante de decisão judicial. Olha só, vou contar um caso aqui para você entender. Imagine você que o servidor João, servidor público, esteja devendo ao banco. Ele recebe remuneração ali no seu trabalho, recebe vencimento mais as gratificações e adicionais, aquilo é uma remuneração. Será que o banco poderá determinar a penhora de valores, né, recebidos por João no seu salário para pagar essa dívida? Não, porque verba alimentar ela é impenhorável. Agora, tem uma exceção que a própria lei traz. Quando se tratar de pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial. Aí aquela verba alimentar, aquele salário, né, aquela remuneração, aquele vencimento, vai ser passível de penhora, ou seja, ele pode ser penhorado para se pagar esta pensão alimentícia decorrente de outra decisão judicial, ok? Então vamos lá. Servidor em débito com erário. Primeiramente, o servidor que está em débito com erário, se ele foi demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade remunerada cassada, ou seja, perde o vínculo com a administração, ele terá um prazo de 60 dias, pessoal, para quitar esse débito. Então, veja só, o servidor pediu exoneração, foi aposentado, depois cassou sua aposentadoria, ele tem um prazo de 60 dias para pagar o débito, uma vez cientificado. Se ele não pagar esse débito nesse prazo de 60 dias, esse valor vai ser inscrito em dívida ativa da União, no caso, né, que é o servidor federal, para cobrança na via judicial, certo? Então, o servidor em débito com erário, que for demitido, que for exonerado, ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade remunerada cassada, ou seja, como punição ele cessa o vínculo dele com a administração pública, ele terá um prazo de 60 dias para quitar esse débito. A não quitação desse débito no prazo previsto, de 60 dias, implicará a inscrição na dívida ativa. Para quê? Para que isso seja cobrado na via judicial. Inscrição em dívida ativa para que a Procuradoria da Fazenda possa cobrar esse crédito na via judicial. As reposições e indenizações do erário
serão previamente comunicadas ao servidor ativo. Então, se o servidor está na atividade, comunica para ele alguma reposição que ele tem que fazer, seja ele aposentado ou pensionista, para pagamento no prazo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Então, se lá um aposentado, um servidor ativo, tem algum débito com a administração, ele será notificado, intimado, para pagar esse débito no prazo de 30 dias, ele pode parcelar esse débito que vai ser descontado ali do contra-cheque dele, tá bom? Na primeira frase que nós falamos aqui, é para aquele que já perdeu o vínculo, né? Ele foi demitido, foi exonerado, foi cassado da sua aposentadoria, por isso que ele tem um prazo maior um pouco, 60 dias, mas se não pagar, já vai para a execução de dívida ativa. Bom, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, ou seja, não pode sofrer redução. A remuneração do servidor não pode sofrer redução, tá? Por hipótese alguma, inclusive essa é uma determinação da própria Constituição, ok? Isonomia de valor, né? Para cargos de atribuições iguais e assemelhadas, a lei estabelece que vai haver uma isonomia no seu valor. Ou seja, cargos com igual atribuição ou atribuição assemelhadas devem pagar o mesmo valor. A remuneração do servidor não poderá ser inferior a um salário mínimo. Por outro lado, deve observar o teto. Lembra do teto? Previsto na Constituição, no caso da União, o teto é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos estudando servidores federais, então o teto do servidor federal é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse valor do subsídio do ministro do STF é usado tanto como um teto geral do serviço público, em todas as esferas, como também o teto no âmbito da União, beleza? E o valor mínimo que se pode pagar a um servidor é um salário mínimo, né? A remuneração do servidor pode sofrer descontos? Pode, né? Seja esse desconto, sobre a remuneração ou proventos de aposentadoria, só poderá haver 3 tipos de desconto. Ou por imposição da lei, por exemplo, imposto de renda, né? Retenção de imposto de renda na fonte, retenção de contribuição previdenciária, isso é feito diretamente por lei. Por ordem judicial, pode haver a determinação? Pode, pagamento de pensão alimentícia, né? Há uma dedução, desconto do valor que o servidor recebe por ordem judicial. Ou então por expressa autorização do próprio servidor. Por exemplo, o plano de saúde que ele paga com débito no contra-cheque, né? Consignação em folha, por exemplo, para pagar empréstimo. Se a gente pega um empréstimo no banco com consignação em folha de pagamento, vai vir descontado na folha de pagamento dele. Pagamento de plano de saúde também, o sujeito autoriza o pagamento. Então, a autorização do pagamento da associação de classe, né, que ele é filiado a uma associação, também são valores descontados por autorização do servidor. Então, os descontos no contra-cheque, ou eles decorrem de lei, por exemplo, imposto de renda, contribuição previdenciária, ou eles decorrem de uma ordem judicial, por exemplo, a pensão alimentícia, né? Inclusive, essa é a única forma de determinar penhora, né, de valor de vencimento, de remuneração do servidor. E, por fim, por expressa autorização do próprio servidor. Desconto do plano de saúde, desconto da filiação, do valor que ele paga da contribuição para a associação de classe, desconto de folha, contra aqueles empréstimos que o sujeito faz no banco, né? Vai lá no banco, faz um empréstimo para descontar na folha. Então, esse desconto também, autorizado por ele, vai vir descontado ali no contra-cheque. Então, são as 3 formas de desconto, ou por imposição legal, por ordem judicial, ou por expressa autorização do servidor, ou seja, seu consentimento expresso. Quais são as vantagens devidas ao servidor? Além do vencimento, ou vencimento básico, veja que aqui está no singular, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens: as indenizações, as gratificações e os adicionais. Então, o servidor público, além do valor de vencimento, ele pode ter pagamento de indenizações, de gratificações e de adicionais, que nós veremos daqui a pouco. Pessoal, tem um detalhe: as indenizações, elas jamais se incorporam, tá bom? Nós vamos ver ajuda de custo, diária, auxílio de transporte, né? Indenização de transporte, desculpa, são valores que não podem se incorporar, não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, jamais vão se incorporar.
Agora, as gratificações e os adicionais, né, elas poderão incorporar ao vencimento ou ao provento nos casos e condições indicadas em lei. Então, guardem isso. Indenização jamais se incorporará, tá? Já gratificações adicionais poderão ser incorporadas ao vencimento se houver autorização da lei. Mais um detalhe, né? Exclusivo está na Constituição, as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários posteriores, né? Ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Está inclusive na Constituição, a Lei 8.112 só repetiu. Então, a vantagem pecuniária, a vantagem em dinheiro, ela não vai ser computada nem acumulada para evitar o efeito cascata, né? Na concessão de quaisquer outros acréscimos posteriores que o servidor possa vir a ter. Seja sob o mesmo título ou idêntico fundamento, né? Veja só. Quais são as parcelas indenizatórias, as indenizações, tá? O servidor público, pessoal, ele pode receber algumas verbas, nós vamos falar das indenizações que estão na Lei 8.112. Existem outras parcelas indenizatórias, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio creche, tá? Auxílio saúde, são previstos em leis específicas próprias. Nós vamos falar aqui das indenizações previstas na Lei 8.112, ajuda de custo, as diárias, o auxílio moradia para alguns servidores e também a indenização de transporte, tá bom? Vamos começar pela ajuda de custo, tá? Só para você ter uma ideia, essa ajuda de custo é uma parcela paga para aqueles servidores que são removidos de ofício, né? Ele trabalha num determinado local, tem uma determinada sede de trabalho, e ele é removido para outro local. Por exemplo, o servidor trabalha no Rio de Janeiro e é removido para Brasília, mas é uma remoção que não foi a pedido. Remoção a pedido não cabe ajuda de custo. Então, essa ajuda de custo, que pode variar de uma remuneração até 3 remunerações, a depender da quantidade de filhos que essa pessoa tem, dependentes, filhos, ele é pago só no caso de remoção, deslocamento que não seja a pedido, tá bom? E esse valor é pago para quê? Para custear as despesas, né, de mudança, desse deslocamento que o sujeito vai ter. Então, veja só, a ajuda de custo, ela destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, ou seja, no interesse da administração, passar a ter exercício em nova sede, ou seja, em novo município, com mudança de domicílio em caráter permanente. Correm por conta da administração também as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, né, o valor de passagem, valor de bagagem e bens pessoais. Não será concedida ajuda de custo nos casos de remoção a pedido. Isso é muito importante. Se o sujeito é que pediu para ser removido, né, e foi removido do Rio de Janeiro para Brasília, logicamente que ele não vai receber ajuda de custo. Na remoção a pedido, não há direito à ajuda de custo. Essa ajuda de custo, pessoal, ela é paga numa parcela única, né, que vai variar de uma remuneração, você vai ganhar 10 mil. Pode variar de 10 mil até 3 remunerações, ou seja, até 30 mil. De 10 a 30 mil, a depender, ou é 10, ou é 20, ou é 30, né? Porque ela assume valores inteiros, né? Uma remuneração, 2 ou 3 remunerações, a depender da quantidade de dependentes, que o regulamento é que vai tratar disso, tá? Máximo 3, mínimo uma remuneração. Agora é paga para servidor que tenha sido removido ou de alguma forma terá que ter exercício em local diferente ao que ele antes exercia a sua atividade, por um interesse da administração. Se for ele que pediu remoção, não tem direito a essa indenização. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento. O valor máximo dela, 3 meses da remuneração. Só um detalhe, não é um valor que é pago mês a mês, tá bom, pessoal? Ocorreu a remoção dele, é pago uma única vez em função daquela remoção que foi realizada ali. Remoção, ou seja, passou a exercer a sua atividade em outro local de forma permanente. É diferente da diária. A diária, o sujeito sai, presta um serviço num determinado local, sai para um treinamento e volta para a sua sede. Nós vamos para o servidor que está lotado no Rio de Janeiro e vai fazer um curso em Brasília. Ora, neste caso, ele vai receber diárias durante o período que ele ficar em Brasília.
tá? Diárias. Há um deslocamento com caráter de... não é um caráter temporário, não é uma coisa permanente, né? Ele não está sendo lotado agora em Brasília. Ele vai continuar sendo lotado no Rio de Janeiro, vai prestar algum serviço, fazer algum curso em Brasília, receber pelas diárias. Cada dia que ele passar em Brasília, vai receber uma diária. O valor da diária, logicamente, que é estabelecido em atos normativos infralegais, tá bom? Aí vai variar de acordo com o salário do servidor, né, onde trabalha e tudo mais. Olha só, diária, então, são o afastamento da sede em caráter eventual, caráter transitório, né? A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, ou seja, o cara pode receber meia diária, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Olha um exemplo. O sujeito, ele trabalha e é lotado em Belo Horizonte, né? Aí ele vai fazer um curso ou vai passar um dia em Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade, se eu não me engano, fica 70 e poucos quilômetros aí de Belo Horizonte, ou 100, não me recordo mais, mas nessa faixa aí, 70, 80 quilômetros. O sujeito vai trabalhar, vai passar o dia em Sete Lagoas, mas não vai pernoitar lá. Ele vai retornar a Belo Horizonte, o local onde é a sua sede. Lógico, neste caso, ele vai receber meia diária, ou seja, vai pegar o valor da diária e vai dividir por 2, esse vai ser o pagamento para ele, tá bom? Então, quando não há pernoite, há um deslocamento. Quando é na região metropolitana, pessoal, desculpe, deu uma alergiazinha aqui, quando não é na região metropolitana, quando é na própria região metropolitana, tem alguns entendimentos, né, alguns normativos, que não tem nem pagamento diário, porque o cara já trabalha naquela própria região, né? Quando é região metropolitana, embora ele vá para outro município, não é pago. Outra situação que não é paga diária é quando o deslocamento faz parte do próprio cargo. Imagina um policial rodoviário federal, né? Ele está lotado num determinado posto de fiscalização, ali, posto de um departamento local, determinado local onde ele fica ali, né? Onde tem aqueles postos onde a polícia fica, posto de polícia. E ali ele vai rodar, às vezes ele vai atravessar 1, 2, 3 municípios, ele cobre uma área grande. Esse deslocamento faz parte da própria atividade dele. Neste caso, ele não vai receber diárias, tá bom? Ó, aqui, ó. Nos casos em que o deslocamento da sede, ou seja, do município, constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. A outra indenização que existe é a indenização de transporte, né? É para custear as despesas de transporte quando o servidor utiliza meios próprios de locomoção para exercer as atribuições do cargo. Por exemplo, o fiscal da Receita que trabalha na atividade externa. Aquele cara que uma hora está atuando num local, vai numa empresa, vai em outra, então ele vai receber essa indenização de transporte. Não é aquela situação, pessoal, do sujeito que recebe para ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Esse é o auxílio transporte, né? O cara até tem um valorzinho que ele recebe, mas não é uma indenização de transporte. Indenização de transporte é quando o cara o servidor, ele usa um meio de locomoção próprio para se deslocar, porque a atividade dele, o oficial de justiça, né? O oficial de justiça, um caso aqui bastante emblemático na Justiça Federal, na Justiça Estadual também, é o valor da indenização do transporte, porque ele se desloca. Uma hora ele está cumprindo um mandato no bairro X, outra hora no bairro Y, então ele está deslocando com um veículo próprio, ou às vezes mesmo que ele pegue táxi ou Uber, ele é que está assumindo os valores de transporte, então ele tem que ter direito a essa indenização de transporte. Guarda isso, o deslocamento é da atividade dele, não é aquele deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Outro exemplo, então, é o oficial de justiça, o auditor fiscal da externa, que uma hora está numa empresa, outra hora está em outra. Então, esse deslocamento dele vão ser custeados, né, por meios próprios, depois ele tem o direito de ser ressarcido. Auxílio moradia, pessoal, é o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com hotel, né, em razão da mudança de local de residência. O cara reside num determinado local, em função daquele cargo que ele vai exercer, ele tem que mudar de residência para ocupar, não é só alguns cargos, né? Auxílio moradia só para alguns cargos mais altos, ministro, cargo DAS 4, 5 ou 6, né? São cargos altos. Cargos de natureza especial, tá bom? Cargo de comissão, função comissionada DAS, a gente chama de DAS, direção, assessoria, né? É uma sigla. 4, 5 ou 6
cargo de natureza especial, cargo de ministro de Estado ou equivalente. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão. Então, o valor do cargo, sei lá, é 10 mil, o valor do auxílio moradia vai ser no máximo R$ 2.500, tá? Da função comissionada ou cargo de ministro ocupado. O auxílio moradia ele é pago somente para algumas categorias, para alguns cargos, tá? Vou nem falar categoria, alguns cargos mais altos, tá? Então tá lá na Lei 8.112, não surgiu com o nascimento da lei, foi incluído depois, o artigo 60E, AAE. Vamos agora falar das gratificações e dos adicionais. Olha só, a primeira gratificação que nós temos aqui é a retribuição pelo exercício de função de confiança. A função de confiança, eu até brinco, é aquele plus a mais, né? O servidor que já ocupa um cargo efetivo, somente é paga a função de confiança para quem já tem cargo efetivo e passa a ter uma função de confiança. Essa função de confiança abrange o quê? Chefia, direção, assessoramento, né? A função de confiança é uma atribuição específica dada ao servidor que ocupa já um cargo efetivo. Então veja, se ele já tem um cargo efetivo e passa a ter uma nova atribuição, que é de chefia, de assessoramento ou de direção, ele passa a ter direito a esse plus a mais, né? Usando aí aquele pleonasmo que o pessoal às vezes determinado. Plus já é a mais, né? Só estou brincando aqui para enfatizar. Então ele vai receber essa situação, vai receber a remuneração do cargo efetivo, mais a função gratificada, a função de confiança, tá? Essa função de confiança só pode ser exercida por quem já é da casa, por quem já é servidor público efetivo. Terá direito a receber uma remuneração, uma retribuição, por conta dessa nova atribuição. Exemplo, chefe do setor de RH, né? Vamos supor, lá na Receita Federal, já tem um chefe lá do RH. O cara tem uma chefia, então ele recebe uma função, né? E essa função vai, logicamente, ser paga além do valor da remuneração do cargo dele. Então ele vai ter a remuneração do cargo, mais essa gratificação, essa retribuição por essa função, tá bom? A gratificação natalina, né, que todo trabalhador aí, empregado também tem direito, o servidor público também, gratificação natalina, vulgo 13º salário, né? Será paga integralmente ou de forma proporcional na fração de 1/12 por mês de exercício no ano respectivo. Por exemplo, se o cara começou a trabalhar em junho, a gente tem que contar, se conta junho ou não, toda vez que ele trabalhou num mês por 15 dias ou mais, aí já conta, tá bom? Então vamos supor que ele entrou no dia 20 de junho, provavelmente, né? Se ele entrou no dia 20 de junho, provavelmente não vai dar os 15 dias, né? Se ele entrou no dia 15, vai dar os 15 dias, aí ele tem direito a junho também. Então no final do ano, vamos supor que ele entrou dia 20, junho não vai contar, tá? Porque ele entrou dia 20, não vai dar só 10 dias em junho. Aí ele vai ter trabalhado julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, 6 meses. Ele tem direito a 6 meses de 13º. 6/12, ou seja, metade, né? 6/12 é a mesma coisa que 1/2. Então, por cada mês de trabalho no ano, ele recebe 1/12 da remuneração, equivalente ao 13º. O 13º é pago com base na remuneração de dezembro. Então, vai ver a remuneração de dezembro dele e calcular, né, se ele tem direito a 6/12, que é metade da remuneração do 13º, metade da remuneração de dezembro será o valor do seu 13º salário ou da sua gratificação natalina naquele ano, tá bom? Paga-se com base na remuneração do mês de dezembro. Guarde isso. Na fração de 1/12 por mês de exercício. Entenderam essa questão, pessoal? Se foi, por exemplo, entrou em abril, entrou no dia 2 de abril, então abril ele trabalhou todo. Aí você conta no dedão. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, vai receber 9/12 do valor. Porque só no primeiro ano desse ingresso. Depois, ele está na casa, tem trabalhado de dezembro a janeiro, de janeiro a dezembro, desculpa, ele vai receber o 13º integral, tá? Mas proporcional será naquele primeiro ano do trabalho dele. Se ele não começou a trabalhar em janeiro, né? Porque pode ser que o cara começou em janeiro e vai ter direito já ao 13º daquele ano, se foi janeiro, pelo menos 15 dias, né? Bom, adicional para o exercício de atividades insalubres, adicional de insalubridade, de periculosidade
e de atividades penosas, né? É calculado sobre o valor do vencimento e não sobre o valor da remuneração. Será devido só um, nunca os dois. Não acumula as duas, tá? Deve o servidor optar por um desses adicionais. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. Tem pessoas... Bom, adicional de insalubridade vai variar de acordo com a lei. A lei hoje, se eu não me engano, estabelece 5, 10 e 15, às vezes 10, 20, 30. Cada hora, né, tem ali um valor, isso é a lei específica. Não se preocupe, 8.112 não trata desse percentual. Esse valor é calculado em cima do valor do vencimento e não da remuneração. Mas às vezes o sujeito está num local que ao mesmo tempo é perigoso e insalubre. Eu digo que esse cara é azarado. Por quê? Além de estar num local perigoso e insalubre, ele não vai receber o adicional de insalubridade mais o adicional de periculosidade. Ele vai ter que optar por um dos dois, tá bom? E normalmente você tem o seguinte, insalubridade baixa, média e alta. Insalubridade média vai receber um valor intermediário. Insalubridade baixa, um valor mais baixo. Insalubridade alta, o valor teto da insalubridade, tá? Então isso vai variar, tem um normativo que trata disso. Com relação à possibilidade do servidor receber os dois, não existe, né? A lei já foi clara nesse sentido. Se ele está num local insalubre e perigoso, ele vai receber só um dos adicionais. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional de hora extra, né? O adicional de hora extra, guardem isso, ele é de 50% em relação à hora normal. Calcula-se quanto é a hora normal daquele sujeito, calcula-se lá, tem uma forma de calcular, normalmente se divide por 220, depende aí do número de horas de trabalho da categoria, do cargo que ele está. Se calcula o número, o valor da hora normal e o valor da hora extra será 50% a mais. Vamos supor, a hora normal dele vai ser R$30. Vamos chutar aqui, R$30. Então, se ele fez hora extra, né, aquela hora extra que ele fez, ele vai receber a hora normal mais 50%, tá bom? A hora normal mais 50%, essa será a hora extra dele. Então, adicional de hora extra, 50% da hora normal. Adicional noturno é para aquele servidor que trabalhar de 22 até 5 da manhã, né? 10 da noite até 5 da manhã, terá um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. Então, adicional noturno, 25%, desculpa, não 50%, 25% sobre o valor da hora normal. Hora noturna. A hora noturna é uma hora menor. É uma hora que tem 52 minutos e 30 segundos. Eu até vou te explicar por quê, pessoal. Porque a ideia do trabalho noturno, que ele é de 22 horas até 5 horas da manhã, se você somar de 22 horas até 5 horas da manhã, vão dar 7 horas, tá? É para que o servidor, naquelas 7 horas, tenha a sua jornada como se fosse 8. Então, para que um servidor em 7, trabalhando efetivamente 7 horas, figure, do ponto de vista da lei, como 8 horas, precisou de tratar essa hora, né, noturna como uma hora menor. Essa hora é de 52 minutos e 30 segundos. Se você fizer 52 minutos e 30 segundos vezes 8, né, fizer a multiplicação por 8 horas, por 8, né, por 8, você vai chegar exatamente a 7 horas. Então, 7 horas noturnas equivaleriam a 8 horas diurnas. Então, por isso é que a hora noturna ela é de 52 minutos e 30 segundos. Lembrar que o adicional noturno ele é de 25% sobre o valor da hora normal, a hora do período normal diário, né? E o trabalho noturno ele vai de 22 horas até 5 horas da manhã do outro dia. Adicional de férias, né? O servidor público tem direito a adicional de férias, que é 1/3 sobre o valor da remuneração do servidor, incluindo, inclusive, a remuneração pela função de confiança. Se o servidor ele tem lá, vamos supor, a remuneração dele é 10 mil e ele tem uma função de confiança de 5 mil, tá? Então, ele tem 10 mil do cargo, mais 5 mil da função de confiança, 15 mil reais. Como é que é calculado o adicional de férias dele? Adicional de férias, previsto na Constituição, 1/3 da remuneração. Ora, ele tem 10 mais 5 da função, 15. 1/3 de 15, 5 mil reais. Então, ele terá o direito a um adicional, né, esse servidor, e não 1/3 de 10, porque ele recebe uma função gratificada, uma função de confiança.
E a função de confiança, o valor dela, também entra no cálculo do adicional. E também vai entrar no cálculo da gratificação natalina também, viu? O adicional a função de confiança, o valor dela, tanto vai entrar nas férias, no adicional de férias, como também no valor da gratificação natalina. Gratificação por encargo de curso ou concurso, que eu vou falar daqui a pouco, está prevista no artigo 76A, por encargo de curso ou concurso. Vou explicar essa gratificação aqui, daqui a pouco nós vamos lá na tela que eu vou ler esse artigo com vocês. Olha só, às vezes o servidor, ele trabalha, ele faz, por exemplo, trabalha participando de um concurso, ele aplicou prova de concurso, corrigiu prova de concurso, foi lá para aplicar a prova de concurso, então dá um treinamento para os servidores. E aquilo ele faz fora do horário dele, ele tem que se preparar, estudar. Então, esses cursos, esses encargos de curso ou concurso, é pago uma gratificação para o servidor. Calcula o número de horas que ele trabalhou a mais ali e, em cima disso, se paga essa gratificação, tá bom? Essa gratificação é paga, então, para quem tanto envolveu ali concurso ou concurso, tá bom? Ela não se incorpora para nada. Cuidado, pessoal, adicional por tempo de serviço foi extinto desde 99. Muita gente ainda acha que existe esse adicional na União, não existe mais, desde 99, já tem mais de 20 anos. Né? A gratificação por encargos de curso ou concurso, essa é devida em caráter eventual, somente naquele período que o cara está envolvido com isso, para atuar como instrutor em curso de formação, né? Aquele concurso que tem duas fases, tem curso de formação. Os instrutores ali também vão receber essa verba. Desenvolvimento de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública, participar de banca examinadora ou de comissão, o sujeito que participou da banca de concurso, da prova oral, da análise curricular, da prova discursiva, elaboração de prova, né? Trabalhou na banca examinadora, vai ter direito. Participar da logística de preparação e de realização do concurso. O cara foi aplicar a prova, participou da logística da preparação e realização, também vai ter direito. Atividade de planejamento, coordenação. Participar para aplicar, fiscalizar ou avaliar provas de exame de vestibular ou concurso público ou supervisionar essas atividades. Também envolve essa gratificação, tá? Ela é paga por horas, se calcula a quantidade de horas que ele gastou e é um trabalho além do trabalho dele, né? Porque antigamente era difícil até que alguém desse seu nome para participar dessas bancas, porque não recebia nada. Então se criou essa gratificação justamente para suprir essa lacuna, tá? Vamos adiante. Férias, né? O servidor tem direito a férias, né? Como é que é as férias? Ora, 30 dias no ano, né? Tem direito a 30 dias que podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos. Então, por 2 anos você pode acumular essas férias. No caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Para o primeiro período aquisitivo, pessoal, serão exigidos 12 meses de exercício. Vou explicar isso aqui. Vamos supor que o cara começou a trabalhar no dia 1º de março de 2021, tá? Ele vai completar 1 ano de serviço público no dia 1º de março, né, ou 12 meses, de 2022. Então, no dia 1º de março de 2022, ele já adquire esses 30 dias de férias. Já completou 12 meses, já, né, no dia 1/3 de 2021, nessa data ele adquiriu os 12 meses. Professor, e as próximas férias? Ele vai ter quando? Pessoal, as próximas férias não precisa dar 12 meses de novo. Ele vai adquirir no dia 1º, olha só que interessante, de janeiro de 2023. Ou seja, virou um ano ali, pessoal, ele já pode tirar mais 30 dias, tá? Então, só o primeiro período aquisitivo é que você cumpre 12 meses. Você ingressou, conta 12 meses, aí sim vai ter que ter esses 30 dias de férias. Depois é só virar o ano. Basta virar o ano civil, né, para começar um novo ano, que ele vai ter direito a mais 12 meses, mais 30 dias de férias. Tá? E essas férias não podem ser descontadas. Vamos supor, o cara tem faltou, ele não pode descontar, tá bom?
é vedado levar a conta de férias, ou seja, a compensação por férias, falta no serviço. Mas o que? As férias poderão ser parceladas, o serviço público até 3 etapas, então o cara pode parcelar 10, 10, 10. A requerimento do servidor, ele pode parcelar essas férias, não precisa tirar 30 dias de uma vez só não. Em caso de parcelamento, o servidor receberá adicional de 1/3 no primeiro período. Às vezes tem gente que parcela usando só um dia em janeiro para receber já o adicional de férias, né? Então ele pode parcelar em até 3 parcelas. Uma delas pode ser um dia, não tem problema nenhum. Normalmente o cara faz 10, 10 e 10, né? Parcela em 3 vezes 10 dias. O servidor que opera, pessoal, quem trabalha com raio-x ou substância radioativa tem direito a 20 dias de férias consecutivos para cada semestre, por cada semestre, ou seja, vai dar 40 dias no ano, né? E nesse caso é proibido, em qualquer hipótese, a acumulação. Não pode acumular. A cada 6 meses, a cada semestre, o cara tem que tirar 20 dias. Primeiro semestre, tem que tirar os 20 dias. Segundo semestre, mais 20 dias. Não pode, de alguma forma, de forma nenhuma, acumular férias, né? As férias só podem ser interrompidas por motivo de calamidade pública. O que é interromper as férias? Você está lá de férias, pleno período de férias, e o chefe liga para ele, olha, meu amigo, volta, interrompe as suas férias, né? Depois você goza esses dias aí. Quando ocorrer calamidade pública, necessidade de serviço, convocação para júri, serviço militar obrigatório, há uma série de situações que a lei traz, tá? Calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão da entidade. Então, só nessas hipóteses é que as férias poderão ser interrompidas, tá? Interrompidas nesse sentido. Se ele estava tirando férias, vai ter que parar, depois ele tira essas férias, período remanescente, tá bom? Licença. O servidor pode usufruir de algumas licenças, né? Quais são as licenças previstas na Lei 8.112? A primeira licença é por motivo de doença em pessoa da família. Tem uma pessoa da família doente, né? Seja cônjuge, companheiro, um dependente, né? Ele pode tirar essa licença, que será com remuneração só nos primeiros 60 dias e sem remuneração no período subsequente, ou seja, ele pode tirar essa licença de até 90 dias. Então, vamos supor, tem uma mãe que vive com ele, dependente dele, está doente, e essa pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, em São Paulo, fora do local onde ele está trabalhando. Então, ele pode pedir essa licença, né, em doença de pessoa da família. Durante 60 dias vai ser com remuneração. Se ele precisar de se afastar por mais de 60 dias, a partir do 61º dia, é sem remuneração. Até completar 150 dias, porque o máximo dessa licença é de 150 dias a cada 12 meses, sendo 60 dias com remuneração e 90 dias sem remuneração, tá bom? Ela não é toda com remuneração, não. Está lá no artigo 83. Segunda licença, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Eu chamo essa licença do amor é lindo. Vamos supor que o companheiro, né, o cônjuge dessa pessoa foi trabalhar em outro local, no exterior, então em outra localidade. Aí aquele que é servidor público também pode pedir uma licença por prazo indeterminado e sem remuneração. Por isso que eu falo que o amor é lindo. O cara vai ficar por tempo determinado e sem remuneração nessa licença, né? Pode haver o exercício provisório. Se caso esta pessoa, vamos supor, um casal, um determinado, não sei, lógico, pessoal, se forem os dois da união, se esse for deslocado no interesse da União, no interesse do serviço público, você pode pedir a remoção para acompanhar. Mas vamos supor que um é da União, outro é do Estado. Então esse cara não era da União, ele foi removido para longe e aí o cônjuge, poxa, vou deixar ele sozinho lá, e vai, pede essa licença para acompanhamento de cônjuge, vai ficar lá sem remuneração e por tempo determinado. Agora, se caso lá ele conseguir um local para ficar em exercício provisório, enquanto essa pessoa está lá afastada, né, da localidade onde eles moravam, é para manter, né, a unidade da família, isso aí, essa é a ideia. Bom, tem a licença para o serviço militar, né? O sujeito tem que fazer o serviço militar obrigatório, tem que tirar licença para isso. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias sem remuneração para assumir o seu cargo novamente. Licença para atividade política, ela é sem remuneração, tá? Entre a data da escolha até a véspera
do nome daquela pessoa, né? A data do registro, a véspera do registro da sua candidatura. Essa aqui é uma licença para fazer campanha, para atividade política. Ela começa da data em que houve a escolha do nome daquele sujeito para ser o candidato do partido, até o registro da sua candidatura, até o dia anterior, desculpa, ao registro, ela é sem remuneração. Registrou o seu nome, a sua candidatura, ela passa a ser com remuneração até o 10º dia posterior à eleição, limitado a 90 dias, tá? Limitado a 3 meses. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, ela é com remuneração, mas ela vai limitar aí a 3 meses, não pode receber mais do que 3 meses. Licença para capacitação, ela vai de até 3 meses com remuneração e no interesse da administração. Como é que é essa licença, pessoal? O servidor que tem mais de 5 anos, completa 5 anos de efetivo exercício, ele tem direito a tirar 3 meses de licença para se capacitar. Fazer um curso, por exemplo, no exterior, um curso em outra cidade, um curso mesmo na cidade dele, mas é um curso que ele vai ter que se afastar do trabalho, né? Vai se capacitar, por isso que servidor em estágio exploratório não pode, estágio exploratório não pode, porque tem que ter 5 anos de efetivo exercício para você pedir essa licença para capacitação. E, logicamente, que o curso que você vai fazer tem que ter uma relação com o seu cargo, tá bom? Servidor em estágio exploratório não pode, pois tem que ter 5 anos de exercício para você pedir essa licença para capacitação. Licença para tratar de assuntos particulares. Olha, a licença para capacitação, ela é com remuneração. A para tratar de interesses particulares, ela é sem remuneração. E ela vai até 3 anos. Só o servidor estável que pode, tá? Em estágio exploratório não pode. Ela é sem remuneração, tá? É um ato discricionário, ou seja, você pode pedir, sei lá, o sujeito quer passar 1 ano na Espanha, fazer aquele caminho, né? Caminho de Santiago da Compostela, quer ali fazer um período assim de descanso, que é sem remuneração, ela é sem remuneração. O cara vai ter que fazer uma poupança boa para ficar esse período, né? Ela pode ir até 3 meses, mas não é um direito absoluto do servidor. O servidor pede e a administração pode conceder ou não. É um ato discricionário para a administração. E a última licença, para a gente encerrar aqui essa videoaula, licença para desempenho de mandato classista ou administração de cooperativa de servidores públicos, somente para servidor estável, quem está em estágio exploratório não pode, tá? E é sem remuneração. Não é uma licença também, tal como uma licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração. E o servidor em estágio exploratório não pode. Guarda essas 3 últimas, porque essas 3 últimas, servidor em estágio exploratório não tem acesso a essa, não tem direito. Licença para capacitação, para tratar de assuntos particulares e para exercer mandato classista ou para administração de cooperativa de servidores públicos, tá bom? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Bons estudos, até a próxima. Fique com Deus.